Dia, meus queridos alunos, é com imenso prazer que eu estou aqui falando com vocês, tá? Muita alegria, muita saudade de vocês, cada rostinho, cada sorriso de vocês, tá? Me alegra todas as minhas manhãs quando eu posso estar toda terça-feira com vocês, tá? Espero que vocês estejam se cuidando, se resguardando, você, sua família, quem tiver vovô, vovó, cuide bem, tá? Proteja, guarde, tá bom? Que isso tudo vai passar, logo vai passar e nós vamos estar juntos, tá bom? Então agora nós vamos falando sobre um tema que é leitura da obra de arte, tá? Ele vai falar dos elementos da linguagem. Uma obra de arte vale mais que 1000 palavras, tá? Muitas das vezes essa obra de arte, ela vale muito, tá? Quando você vê, quando você observa, quando você tenta ver as suas emoções através daquela obra de arte, tá? Então, nós vamos ver aqui que a palavra texto, ela vem do latim textus, que significa tecido, trama, encadeamento de uma narração, e de texere, cujo significado é tecer. A leitura de uma obra de arte é semelhante à leitura de um texto, pois estabelecemos uma interpretação do que estamos vendo, ouvindo, sentindo. A obra de arte, de modo geral, é como um tendo um não verbal, que nos fornece elementos para que possamos tentar compreender, sentir, perceber e interpretar o mundo segundo a visão do artista. A leitura é algo complexo que exige tempo, estudo e sensibilidade. Então, quando você quer falar sobre uma obra de arte, você tem que estudar sobre aquele artista, estudar o porquê que ele fez aquela imagem, o porquê que ele colocou cada coisa, cada códigos, cada instrumento ali que ele colocou, que ele fez, cada desenho, cada imagem que ele colocou ali naquele quadro, naquela obra. Nós temos que estudá-la, porque dali nós vamos saber interpretar a obra de arte. Temos que ter a sensibilidade para entrar na mente, naquilo que o artista quis colocar ali. Então, o espectador ele precisa entrar na mente do artista, ele precisa entrar na obra, precisa saber profundamente aquilo que ele quis colocar. Então, ler uma obra de arte é saboreá-la em seus diversos significados. Na história da arte, as obras estão sujeitas à interpretação por quem procura lê-las, indo além da sua aparência inicial. O público procura decodificar os seus significados e possíveis mensagens. Então, nós vamos estudar o que está mais voltado para as artes visuais. Mas a leitura de uma obra de arte não é algo que se faça apenas nessa linguagem. Veremos a seguir alguns desses conceitos de artes visuais mais detalhadamente, a fim de que possamos observar uma obra nessa linguagem e ter elementos para fazer uma leitura de aspectos importantes. Então, nós vamos conhecer algumas coisas das artes visuais e que nós vamos ter como interpretar elementos de fazer, de construir grandes conceitos sobre a arte, tá? Nós vamos ver que tem muitas imagens de cenas religiosas, gêneros artísticos, que nós vamos ver como isso funciona. Então, vamos começar Tem aqui os gêneros artísticos. Na história das artes visuais, sobretudo pintura, desenho, gravura, escultura, nós encontramos diversas obras que podem ser agrupadas por categorias, chamadas gêneros, entre as quais as mais comuns são cenas religiosas, cena do cotidiano, cenas históricas, cenas da mitologia, retrato, natureza morta, paisagem e alegoria. Então, nós vamos começar falando sobre esta imagem que está aqui, que é uma imagem de Da Vinci,
tá? A Última Ceia. E ela é uma cena, é o quê? Uma pintura religiosa. Aqui está retratando a Última Ceia, onde Jesus estava com seus discípulos. Então, nós vamos ver aqui, ó, como o próprio nome diz, são imagens que representam um tema relacionado à religião, podendo ser uma passagem bíblica, uma representação da divindade, de um santo, de um animal sagrado para determinada cultura. Entre outros temas, as obras podem ser de qualquer religião. A imagem que nós estamos vendo é uma obra de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, que representa uma passagem bíblica. Então, essa cena religiosa ela pode ser de qualquer coisa, desde que a pintura seja religiosa, tá? Outra que nós vamos ver é cenas mitológicas. Tá, que fala sobre este é um gênero cujas obras fazem referência à mitologia dos diversos povos, gregos, indianos, chineses, entre outros, como é o caso do Minerva e o Centauro, do artista italiano Sandro Botticelli, que apresenta elementos e personagens da mitologia grega. Tá? Então, esta cena aqui é da mitologia grega. Por quê? Porque ela enfatiza seres mitológicos, tá? Um centauro, que é um homem, metade animal. Então, toda a mitologia que vocês verem no quadro que representa, tá? Representa um tipo de artes, tá? Que nós vamos ver dentro dessas. E tem as cenas históricas. As cenas históricas é alguma coisa que aconteceu num fato histórico, num país, no mundo, num lugar que conta aquela história com verdade, tá? E nós podemos ver que as obras desse gênero retratam um acontecimento ou um momento histórico, como podemos ver nessa obra Independência ou Morte, também conhecido como O Grito do Ipiranga, do pintor, escritor, poeta e filósofo brasileiro Pedro Américo, em que pintou, segundo a sua imaginação, o que teria sido o momento do grito de independência do Brasil por Dom Pedro I. O acontecimento representado na obra aconteceu em 1822, mas Pedro Américo pintou o quadro apenas em 1888, ou seja, 66 anos após o fato ter ocorrido. Então, 66 anos após ter acontecido aquilo, o grito da Ipiranga, é que ele pintou esse quadro. Então, quer dizer, é uma cena em que o artista, ele coloca ali, ele faz várias, como eu já falei para vocês, o artista, quando ele vai pintar, quando ele chega no resultado final, ele já fez vários esboços para chegar naquele denominador. Então, ele não chega agora, vai pintando, não, a não ser quando era o expressionismo. No expressionismo, o artista ia direto, saiu dos ateliês, né, foi direto para o ar livre, colocava seu cavalete, seu quadro lá, pegava o seu pincel e sua tinta e começava diretamente na tela. Mas não sendo lá no expressionismo, eles faziam esboços para pintar. Leonardo da Vinci, de uma obra, ele fez mais de 700 vezes o esboço até chegar aonde ele queria. Então, nós temos que ter esforço para conquistar as coisas. E o artista, ele é uma pessoa assim. Ele faz uma vez, ele refaz, ele coloca de novo até ele chegar aonde ele quer cada figura no quadro, como ele quer, e as cores. Fica bem essa, fica bem aquela. Então, ele trata de um modo geral para que o quadro possa ficar todo preenchido. E nós temos também as cenas do cotidiano, tá? Essas cenas fala assim que o folclore, a literatura e o teatro se tornaram temas correntes nas artes visuais durante o século XVII. Esse gênero inclui cenas de homens e mulheres e crianças em situações domésticas, comendo, bebendo, brincando, tocando instrumentos, e por aí vai, né, etc. Às vezes, a pintura de cenas do cotidiano
podia ilustrar provérbios, os 5 sentidos, cenas do teatro, e ter um caráter moralizador, advertindo as pessoas sobre os perigos das cenas representadas. Alguns consideram que as cenas do cotidiano faz parte do gênero de cenas históricas. Então, quer dizer, cenas do cotidiano que ele fazia, como tem aqui esse